Jó 42:1. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Você acredita que essa é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Se está aqui quem está nos visitando, Regina, o Gonzaga, que está meio sumido, né, Gonzaga? Está lá atrás, lá, Deus te abençoe. Essa casa é sua, viu, Gonzaga? Não vou cair. E aqui tem um outro irmão, que esqueci seu nome aqui. Marcelo. Isso. Eu achei que você estava apontando para a Bárbara aí, o Zé Divino. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dessa gente. Glória a Deus. Você não é visita mais não. Glória a Deus. Aleluia. Não é? Irmãos, uma das questões mais desafiadoras para o ser humano é aceitar que Deus está no controle de todas as coisas. E está. Por que às vezes é desafiador para o ser humano aceitar isso? Por causa das dificuldades, dos muitos problemas que existem. E às vezes a gente quer culpar a Deus pelas tragédias. E alguns chegam a perguntar: onde é que está Deus diante disso tudo? Mas uma coisa é, mesmo em meio ao caos, a angústia, a dor, Deus continua no controle de todas as coisas. Deus é soberano em tudo. Quando nós usamos uma lâmina de microscópio, deparamos-nos com milhões de seres vivos, cada um revelando a digital e o planejamento de Deus. Ao contemplar o universo através de um telescópio, por exemplo, somos confrontados pela grandiosidade das coisas que existem no universo e até onde a visão telescópica pode alcançar, por exemplo. Existem bilhões de estrelas, cada uma maior, em muitas, na verdade, maior do que a própria Terra, distantes umas das outras, cada uma seguindo a sua órbita, os planetas, os seres vivos na Terra, dos mais diversos. O mesmo Deus que realizou, que criou todas essas coisas, Ele nos fez e nos conhece de maneira pensada, programada, e está ciente também de todas as lutas e dificuldades que enfrentamos. A história de Jó apresenta para nós um homem que, mesmo tendo expressado angústia, perplexidade, questionamentos, que tem gente achando que Jó não reclamou, reclamou demais. No meio da sua aflição, ele fez um monte de perguntas para Deus. E ele foi perguntando e começou a afrontar. Espera aí, eu estou perguntando e o senhor não me responde. E aí Deus apareceu para ele e falou para ele algumas coisas, que no final da história, ele chegou nessa conclusão aqui: olha, eu me arrependo de tudo aquilo que eu questionei. Deus perguntou para ele: onde é que você estava quando eu criei o mundo? Jó, ele não pecou, mas questionou, ficou perplexo, ficou angustiado, mas permaneceu fiel ao Senhor.
Ele buscou entender o motivo do seu sofrimento em vários momentos e fez perguntas a Deus sobre a justiça divina e o propósito por detrás das suas aflições, das suas dores. A história de Jó e tudo que ele passou nos ensina lições cruciais, importantes sobre a soberania de Deus. Por que podemos confiar na soberania de Deus? O que é ser soberano? Ser soberano é estar acima de tudo, é ter controle de tudo, é ter domínio de tudo. Deus não perde o controle, mesmo quando tudo parece perdido. Primeiro capítulo do livro de Isaías, o texto diz que o rei havia morrido. Uzias morreu e havia um pranto, um luto em Israel. Ele era um rei amado. E agora a nação estava pranteando a sua morte, lamentando. Parecia que tudo estava perdido. E de repente, no meio de todo aquele caos, incertezas, sem saber o que vai ser, Isaías teve uma visão. E ele viu o ambiente de morada de Deus. E ele descreve isso dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no mais alto e sublime trono. A sua glória preenchia todo o ambiente. O ambiente estava cheio da sua presença. Enquanto a nação estava de luto, Deus continuava sentado no seu lugar de glória. É isso que a gente precisa pensar. Se existem coisas que nos tiram do sério, se existem coisas que nos causam pavor, se existem coisas que nos geram aflições, Deus continua sentado no seu mais alto e sublime trono. Porque nós precisamos e devemos confiar na soberania de Deus. Deus sabe o que está fazendo. Isaías 55, 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, e assim os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos, e os meus pensamentos, e os meus caminhos, vou repetir a leitura que eu embananei aqui. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Isaías 55, 9. Isso significa que Deus pensa além daquilo que nós pensamos. Isso significa que o caminho de Deus, às vezes, não são os nossos caminhos. Nós pensamos em passar de um jeito. O caminho de Deus, às vezes, é o caminho mais longo. O caminho de Deus, às vezes, dispensa atalhos, e os atalhos sempre complicam a nossa vida. Jó teve que reconhecer sua incapacidade de entender as ações de Deus. Em momentos difíceis, quando deparamos com inúmeros problemas no mundo, em nossas vidas e em outras áreas, questionamos se Deus realmente sabe o que está fazendo. O que frequentemente ignoramos é que, como seres humanos, nós não podemos compreender plenamente as obras que Deus faz. No máximo, o que nós podemos e devemos fazer é confiar na sua poderosa mão. Nós temos a tendência de não enxergar as coisas como Deus vê. Nós vemos caminhos fechados, onde Deus vê caminhos abertos. Lembra lá do mar, quando o povo israelita saía do Egito, e que eles olharam o mar fechado e começaram a reclamar? Deus falou para Moisés: olha, toca nessas águas aí, e um caminho se abriu em terra seca. Onde a gente vê impossibilidades, Deus enxerga possibilidades. Onde nós notamos portas fechadas, Ele vê portas se abrindo. Onde avaliamos probabilidades, possibilidades, Deus visualiza exatidão. Deus não olha, gente, as coisas com probabilidade.
provavelmente é assim. Não. Deus vê como possibilidade. Em Lucas, o próprio Jesus disse que não há nada impossível para Deus. O que parece impossível para nós, para Ele é possível. Às vezes estamos cegos para compreender o melhor que Deus tem reservado para nós. Um exemplo disso foi quando Ló, eu estou pregando aqui sobre Jó, e estou dando agora um exemplo de Ló, que é um outro cara. Diante daquele desafio de os pastores de Ló e Abraão, naquela confusão que você conhece a história, o texto diz que Ló escolheu as campinas verdes do Jordão. Ele pensou que aquela era a sua melhor decisão. No entanto, a escolha de Deus era Canaã. Ele pensou que o pasto era verde e queria suprir as necessidades das suas ovelhas. Mas Deus queria para eles era Canaã. Sabe, gente? Esse é o problema de às vezes não confiar que Deus sabe o que está fazendo e buscar o meio para resolver o problema do nosso jeito. Mais tarde, as campinas do Jordão foram destruídas, enquanto Canaã prosperou com a bênção de Deus e muitas riquezas. Enquanto Ló viveu uma vida terrível, Abraão viveu um tempo de bênção. Olha o que diz o texto de Gênesis 13, 10 e 11. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e assim separaram-se um do outro. Quem ou qual tem sido o seu projeto? Quais têm sido as suas escolhas? Que caminhos você tem tomado? Vai aqui um conselho para você e para mim. Antes de decidirmos, procuremos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que fazer, meu filho. Deus não perdeu o controle. Nas palavras de Paulo, Romanos 12, 2, deixem que Deus os transforme pela renovação da nossa mente. Deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é a renovação da mente? Aqui tem uma palavra grega, metanoia. Você já ouviu essa palavra? Mudança de mente. A nossa mente, quando aceitamos a fé, ela é transformada. A nossa mente, ela vai ganhando status de mente de Cristo. Nós não estamos com a nossa mente completamente como a mente de Cristo. Isso vai acontecer lá na frente. Nós estamos em treinamento. Mas isso é um processo que vai acontecendo ao longo da nossa jornada de fé. Mente transformada. Mente transformada é a mente que passa agora a ter uma visão diferente das coisas. Vou te dar aqui um exemplo. Você já conheceu alguém assim? Eu conheço alguém assim. Você também deve conhecer alguém que qualquer coisa que você fale com essa pessoa ou perto dela, ela leva na maldade tudo que você está falando. Tudo que você fala com essa pessoa, ela leva na maldade, para o lado da besteira. E tem gente que às vezes está na igreja que é assim. Significa que a mente não foi transformada. Estou dando aqui só um exemplo, mas existem outras coisas. E a nossa mente transformada vai gerar em nós percepção de qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
O que Paulo estava dizendo aqui com esse texto? Que uma mente sem transformação, ela não consegue perceber a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque a nossa mente, ela sofreu mudanças com a questão da natureza pecaminosa. E agora, esse processo de transformação é uma ação do Espírito Santo na nossa vida, para que venhamos então passar a compreender as coisas espirituais. Quando nós percebemos isso, nós vamos descobrir que Deus sabe o que está fazendo. Segunda coisa, por que confiar na soberania de Deus? Deus conhece os nossos limites. Fale assim, bata no peito e diz: Deus me conhece. Fala aí, meu filho, Deus me conhece. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes dará providência, um escape, para que possam suportar. Tem um provérbio, isso não está na Bíblia não, viu gente? Provérbio que diz que Deus dá o frio conforme o cobertor. Você já dormiu com cobertor bicicleta? Sabe o que é cobertor bicicleta? Não? Pois é, vou te falar. Cobertor bicicleta é aquele seguinte: você está sentindo frio, você peleja para tampar a cabeça e descobre o pé. Aí você puxa para tampar o pé e descobre a cabeça. Aí você fica a noite inteira pedalando assim, entendeu? Pensa num negócio horroroso, gente. Não é? O que esse provérbio quer dizer? Não é bíblico, mas é uma verdade. É que as lutas que enfrentamos, providencialmente vinda de Deus, é de acordo com aquilo que nós podemos suportar. Seja na tentação, na provação ou na tribulação, Deus está ciente dos limites de cada um. Se alguém não consegue suportar uma dificuldade, é porque essa pessoa não estava buscando a ajuda de Deus. Pode acreditar que Deus não vai deixar você enfrentar algo que não consegue suportar. Ele já sabe dos seus limites, Ele não vai abandonar você, creia nisso. Eu já disse aqui que as lutas, elas têm uma função pedagógica. Função? O que é pedagógica ou pedagogia aqui nesse sentido? É ensinar. Nós aprendemos com as lutas, nós crescemos, nós amadurecemos, nós evoluímos, nós avançamos. No nosso limite é Deus quem providencia o escape. Eu quero liberar aqui uma palavra de Deus para a nossa vida. Quando estivermos no limite, o Senhor nos virá ao nosso socorro. Creia nessa palavra. Tiago disse: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1:12. Agora olha a fala de Pedro. Pedro disse que o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter o injusto sob castigo para o dia do juízo. Está na Bíblia falando que Deus castiga alguém. Está na Bíblia falando que Deus tem um juízo para aplicar sobre o ímpio, sobre o injusto. Está percebendo aqui? Essa turma de Nutella que tem por aí, essa geração mimizenta, essa geração fraca, que qualquer coisa que você vai falar com ela: meu filho, você não deve fazer isso, já começa a abrir o bocão. Sabe, reclamar, está falando aqui na Bíblia que Deus tem um juízo reservado para o injusto. Mas para o justo, o Senhor sabe livrá-los da provação. Oh, aleluia, 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 aleluia. Você não vai morrer nesse deserto, meu filho. Seus dias de vida não vão terminar nessa luta. O Senhor tem uma porta aberta para trazer livramento para você. O Senhor tem uma porta aberta providencial para te abençoar. Fique firme no propósito. Enquanto isso não aconteça, resista, segura a onda, segura firme. Não volte, não retroceda.
Fique plantado no lugar onde o Senhor te colocou. Segure firme, o Senhor está provendo uma saída para você. Caso Deus não providenciasse um escape, estaríamos sob o peso de um fardo esmagador, incapazes de suportar as tentações e provações destinados à queda. Estaríamos destinados a perder, a cair. No entanto, Deus, em sua infinita e misericórdia grande, Ele sempre provê uma saída para nós. Reconhecer a soberania de Deus nesse processo é importante, pois Ele conhece não apenas os nossos limites, mas também os caminhos que nos conduzem o melhor da sua vontade. Você já pensou? Você já refletiu que às vezes a dificuldade pode estar trabalhando em você para que você entre na trilha, no caminho de Deus? As dificuldades às vezes elas podem estar te moldando para manter você na direção que o Senhor quer te colocar. Provérbios 3, 6 e 7. Busque a vontade dEle em tudo. Busque a vontade dEle em tudo o que fizer, e Ele te mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com sua própria sabedoria. Tema o Senhor e afasta-te do mal. Não é na sua sabedoria, meu filho. É claro que tem coisa que é muito óbvia. E tem coisa que a gente mesmo resolve. Tem coisas na nossa vida, gente, que é para a gente fazer. E esteja certo que aquilo que é para você fazer, Deus não vai fazer. Tem coisa que é para Deus fazer. E aí eu e você não podemos botar a mão e fazer. Existe uma sabedoria que é nossa. E dentro disso a gente precisa fazer aquilo que é para nós fazermos. Estou aqui lembrando uma vez que fui pregar numa igreja. O pastor pediu uma irmã que orasse por mim antes de me passar o microfone para pregar. E a irmã foi orar, colocou a mão no meu ombro e ela orou assim: Senhor, tira do pastor toda a sabedoria humana, tira dele toda a força humana. Eu fiquei quase que eu já comecei a segurar para não cair. Eu falei: gente, aí eu estou de cara, não tira não, Jesus, deixa eu aqui. Existe em nós uma sabedoria humana. E algumas coisas são muito óbvias. Mas existem outras que a gente depende inteiramente de Deus. E é nisso aqui que o Senhor está falando. Olha, não se impressione com sua sabedoria. Não se impressione com seu preparo. Não se impressione com sua esperteza ou expertise. Não se impressione com os seus métodos. Confie no Senhor. O Senhor tem uma porta aberta para você. O Senhor vai prover para você aquilo que você precisa. O Senhor vai te dar o direcionamento certo. Terceira coisa, porque devemos confiar na soberania de Deus, somos incapazes de desafiar a Deus. Diogo me mandou um vídeo agora de tal. Diogo me manda cada trem que vocês não têm ideia. Um cara com uma blasfêmia terrível contra Jesus. Tem gente que fica ofendido com essas coisas. Jesus continua sentado no mais alto e sublime trono. É claro que o preço vai vir, mas isso não diminui ele em nada. Não dá para desafiá-lo. Paulo, no final do capítulo 11 da sua carta aos Romanos, ele começou lá, o que é chamado lá de Cântico de Paulo. Ele diz assim: olha, quem conhece a mente de Deus? Quem aconselhou Deus? Quem emprestou para ele para ser retribuído? Quem decifrou os seus pensamentos? E quando ele foi fazendo essas perguntas e percebendo que não tinha ninguém que se encaixava nisso, ninguém conhece a mente, ninguém emprestou, ninguém deu para ele primeiro, ninguém decifra a sua mente, ele chegou à conclusão e disse: olha, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, amém? Não dá para desafiá-lo.
é incapaz de algum homem desafiar a Deus. Isaías 43, aliás, isso. Isaías 43, 13. Desde a eternidade eu sou Deus. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Não há quem possa desfazer o que fiz. Quem é capaz de desafiar esse Deus? Essa turma que fica falando um monte de bobagem aí, blasfemando e fazendo um monte de coisa, irmãos. Deus continua sendo Deus. Um dia no céu, existia um ser, que em um determinado momento, diz o texto que nas partes baixas, e isso dá um entendimento de que seria aqui na terra, esse ser disse: olha, eu vou subir acima das estrelas, e eu vou fazer para mim lá um trono. Esse trono vai estar no mesmo nível de igualdade com o trono do soberano. E ele convenceu a terça parte dos anjos com essa palhaçada toda. E ele subiu, achando que iria apanhar Deus de surpresa, achando que estava desafiando Deus. E quando ele chegou, o Senhor o esperava, e o texto diz que Deus o lançou de cima a baixo e o prendeu. O dia que alguém mais poderoso do que o homem ousou desafiar a Deus e fazer um trono, não era nem acima do trono de Deus que ele disse, porque ele sabia que não dava para estar acima de Deus. Ele disse que estaria igual a Deus. Deus o lançou de alto a baixo. Então essa turma que fica fazendo essas bobagens aí, falando esse monte de coisa, isso é uma turma de bocó, para dizer que o mínimo. Sabe o que é bocó? É o que o salmista disse assim, olha: disse o tolo no seu coração, não a Deus. Você é um besta. Diante da soberania de Deus e de seu poder infinito, o que podemos fazer para impedi-lo de ser Deus? Absolutamente nada. Jó desde o começo se submeteu ao Senhor. Ele conseguiu enfrentar os problemas por causa dessa submissão. Nós também precisamos aprender isso com Jó. Precisamos entender que não há nada que podemos fazer para mudar o que Deus vai fazer em nossas vidas. Teve um dia que um rei, ele começou a aprontar e começou a engrandecer-se demais. E Deus falou assim: olha, eu vou botar um anzol no nariz desse cara. E eu vou trazer ele aonde eu quiser. Sabe? Já viu o cavalo? O cavaleiro, que é um negócio assim que vocês dificilmente vão me ver montado num cavalo. O Lio gosta dessas coisas. Tem duas coisas que dificilmente vocês vão me ver fazendo: montar a cavalo e sair andando de bicicleta por aí, longe assim. Às vezes eu posso dar uma voltinha aí, igual eu andei esses dias na bicicleta das meninas, mas longe não. Já viu o cavalo? Para domar ele, o que faz? O cidadão bota lá dentro da boca dele um negócio de ferro, chamado freio. No boi é diferente um pouquinho. No boi é uma argola assim no nariz, ó. Com esse rei, Deus falou: vou colocar um anzol no nariz dele e vou conduzir ele aonde eu quero. Jonas não entendia isso. Então, quando Deus mandou que ele fosse para uma terra pregar a sua palavra, anunciar um juízo que estava iminente para ser derramado naquele lugar, o texto diz que Jó comprou uma passagem para um outro lugar. Olhe para mim. Ele foi numa outra direção. Mas isso mudou o plano de Deus para ele?
Ele entrou no navio e foi para o porão. Isso mudou os planos de Deus? Ele foi jogado no mar e engolido por um grande peixe. Isso mudou o plano de Deus? O que ele poderia ter feito era só ter poupado o tempo. Jonas poderia ter poupado o tempo, porque na verdade, no final da história, Deus o colocou no lugar que ele deveria estar. Então, meu filho, porque crer na soberania de Deus, ninguém pode impedi-lo. Ele continua, mais uma vez, ele continua sentado no seu alto e sublime trono. Levante a sua mão, libere palavras de adoração aí a esse Deus que é todo poderoso. Por último aqui, para eu terminar. Porque devemos crer na soberania de Deus, porque Ele é justo. Devemos confiar na justiça de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 4 e 5. Por isso, nos orgulhamos de falar às outras igrejas de Deus sobre sua perseverança e fidelidade em todas as perseguições e aflições que vocês têm sofrido. Deus usará essa perseguição para mostrar que o seu julgamento é justo. Diga, julgamento é justo. Que o seu julgamento é justo e para torná-los dignos do seu reino, pelo qual estão sofrendo. Olhe para mim. Deus é justo. Uma coisa que eu percebo da justiça de Deus é que Deus, Ele nos vê na nossa individualidade. Deus nos vê na nossa. Você imagina se Deus fosse julgar todo mundo dentro do mesmo pacote? Deus nos vê na nossa individualidade. E Ele nos julga também nessa individualidade. Isso é justiça. Alguém esses dias me mandou uma mensagem dizendo assim: pastor, eu conheço uma pessoa assim, 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 assado, o que você acha disso? Eu disse para a pessoa assim: primeira coisa, vamos cada um de nós cuidar de nós mesmos. Vamos preocupar cada um de nós conosco mesmo. As falhas dos outros, deixem que elas resolvam com o Senhor. É alguém, obviamente, que não está sob o meu pastoreio, por exemplo, e era uma situação grave, eu falei: deixa a pessoa para lá, vamos servir o Senhor. Vamos ficar entrando nisso não. Deus é justo e Ele nos julga individualmente. Na nossa individualidade. Às vezes pessoas fazem perguntas difíceis de serem respondidas, como por exemplo: fulano foi para o céu? Ou, onde Deus está, que não está vendo tanta injustiça? Ou, por que existem tantas pessoas sofrendo? São perguntas difíceis de serem respondidas, contudo uma coisa é: Deus é justo. Deus está vendo todas as coisas. E aconteça o que acontecer, confie na justiça de Deus. Tem muita gente enfrentando dificuldade por aí, gente, como fruto de um plantio ruim. A Bíblia fala que aquilo que o homem semear, é isso que ele vai colher. A vida é uma semeadura. Fique de pé comigo, por favor. Isaías capítulo 30, versículo 18. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vocês, e se levanta para se compadecer de vocês, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurado todos os que nele esperam. Olhe para mim aqui, para você não me compreender errado. Não espera
para o Senhor colocar um anzol no seu nariz. Acorde antes, meu filho. Desperte antes. Sabe? Eu não sei se você já pescou, mas não tem tamanho de peixe que resiste um anzol. Você não vai pegar um tubarão com anzol de lambari. O anzol é compatível. Deus tem um anzol certinho para cada nariz. Não espere o Senhor te colocar um anzol. Ouça a voz de Deus. Compreenda a voz de Deus, o direcionamento de Deus. Eu termino dizendo que mesmo que no momento estejamos envolvidos pela dor e duvidemos da existência de uma saída para o nosso sofrimento, mesmo que questionemos se conseguiremos respirar em paz novamente, saibam todos que Deus está trabalhando para um bem maior no final. Mesmo que desconheçamos as consequências de tudo nessa vida, podemos ter a certeza de que Deus é o Senhor da história. Jó 42:5, versículo que nós lemos lá no começo. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Epa, peraí. O sofrimento fez Jó sair da posição de apenas ter ouvido falar para uma posição de alguém que se relacionava de perto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor quer gerar em nós uma comunhão, um relacionamento nesse nível. Não apenas de ouvir falar, não apenas de longe, não apenas sombra. O Senhor quer que nós o conheçamos, de vê-lo com os nossos próprios olhos. O relacionamento de Jó com Deus era profundo e especial, indo além da superficialidade. Deus se agradava do seu servo Jó. Surpreendentemente, mesmo com esse estreito relacionamento, Jó sentia tudo o que sabia sobre o Senhor era apenas baseado em relatos, naquilo que havia ouvido. Contudo, sua percepção mudou. Jó verdadeiramente conheceu o Senhor. Aonde? Na tribulação, na angústia, na provação, na dificuldade, na dor. Jó agora estava consciente de que Deus era o Senhor, de que Deus era o seu ajudador, de que Deus era o seu redentor. E o Senhor recompensou a sua fidelidade e restaurou abundantemente tudo aquilo que Jó havia perdido. Erga suas mãos como quem recebe. O Senhor tem um tempo de bênção para a sua vida. O Senhor está te chamando para mais perto dEle. O Senhor quer ter um relacionamento com você mais perto. Ele é um Deus soberano que está sentado no mais alto dos céus. Os seus olhos contemplam toda a terra. Os seus olhos contemplam toda a criação. Os seus olhos contemplam todo o universo. Os seus olhos contemplam toda a dimensão daquilo que Ele criou. Mas os seus olhos também estão fixados em você individualmente. Deus está sentado no seu mais alto e sublime trono. A sua grandeza preenche todo lugar da sua criação, mas ao mesmo tempo esse Deus que é grande e soberano, Ele é um Deus pessoal que mora dentro de mim e você. Nós somos templos e moradas desse Deus que é grande e soberano. Ele não está distante,
Ele não está longe, Ele não está à parte, Ele não está com os seus olhos tapados, Ele não está com os seus ouvidos tapados. Ele é um Deus que relaciona com o seu povo, Ele é um Deus que caminha com o seu povo, Ele é um Deus que age entre o seu povo e através do seu povo.